No começo, ele parecia ser um personagem fraco, porém com o andamento da história, é revelado que ele é um manipulador de relíquias de nível 999. O nome do anime desse vídeo é Dragon Crisis. Caso você não tenha memória fotográfica, o nome do anime vai estar na descrição desse vídeo como sempre. Essa é a história de um estudante comum chamado Ryuji. Como vocês podem ver na escola, a sua vida era bem tranquila. Ele tem uma garota que gosta dele e um amigo que persegue garotas. A vida tranquila na escola do Ryuji é interrompida por uma prima tunada chamada Eriko. Ela tira o garoto da sala de aula, coloca ele no seu carro e o obriga a se inscrever na organização que ela acabou de criar. Para a organização da Eriko ser aprovada pelos grandes superiores, a Eriko deseja conseguir uma preciosidade perdida de rank S. Assim ela leva o seu primo até um certo local e diz que de noite, uma certa organização fará uma troca nesse local. O Ryuji pergunta se eles deveriam chamar a polícia ou algo do tipo, mas a sua prima diz que não, pois eles vão roubar esse item de rank S das organizações clandestinas. A noite chega e a Erika mostra para o seu primo uma ferramenta que irá ajudá-los a roubarem a máfia. Do nada, vários carros começam a chegar. Juntos, os personagens principais finalmente avistam a tal da preciosidade de rank S, que no caso está dentro da maleta. A Eriko mete a cara na frente de todo mundo e usa o seu artefato mágico. Assim, todos os agentes inimigos entram em uma espécie de ilusão. Os personagens principais pegam a maleta e na hora de meter o pé, alguns agentes acordam e metem bala neles. O protagonista entra no carro e a sua prima começa a dirigir igual uma louca. Durante a fuga, o porta-mala do carro deles acabou abrindo e o Ryuji foi lá segurar a maleta para ela não cair. Obviamente os inimigos começaram a atirar nele e as balas acabaram fazendo a maleta abrir. De dentro da maleta, uma garota que aparenta conhecer o protagonista aparece e quase cai. Ao ser segurada e colocada para dentro do veículo novamente, a garota estica sua mão e taca fogo em todos os perseguidores. Depois de fazer isso, a garotinha desmaia, o protagonista e a sua prima levam a garotinha para casa e quando a loirinha acorda, ela morde a mão da Eriko e depois abraça o personagem principal com força. Ao mesmo tempo que essa garotinha gosta muito do Ryuji, ela odeia contato com qualquer outra pessoa. Por conta disso, a Eriko decide que o personagem principal terá que cuidar dessa garotinha. Como o cara não tinha comida na sua casa, ele sai para comprar alguns lanches. Ao retornar, ele se depara com a sua casa toda queimada. Então a Eriko aparece, mostra a mão da garotinha e diz que a pequena na verdade é um dragão vermelho. Mesmo com sua casa toda destruída, o Ryuji lança a comida das brabas para todos. Em uma conversa, a Eriko pergunta aonde o seu adorado priminho encontrou essa garota, porque a pequenininha não ia ficar apaixonada assim por ele do nada. O protagonista, mesmo tendo alguns flashbacks da garotinha em sua mente, vai lá e diz que nunca viu ela em sua vida. Ao fim do dia, eles nomeiam a garotinha como Rose e ela acaba curtindo o nome. No dia seguinte, a garotinha dragão, que mal sabia falar, já está falando japonês fluentemente com eles. Durante o café da manhã, eles são surpreendidos por um helicóptero aparecendo na janela deles. O que acontece foi que a Eriko foi lá e registrou a garotinha como a sua preciosidade perdida. Pelo menos esse era o plano. Daí, quando ela descobriu que a garota na verdade é um dragão, os superiores da organização decidiram mandar um dracologista voando para ver a pequena. Nesse dia, eles são levados até um laboratório. Lá o Ryuji se apresenta ao dracologista como um breaker de nível 10. E os pais desse protagonista são personagens brabos no mundo desse anime. Até mesmo a prima do personagem principal é braba. Ela é uma breaker de nível 7. E esse negócio de ser um breaker envolve a capacidade que uma pessoa tem de manipular relíquias. Agora ser nível 10 é como você tá no pico da evolução. Durante suas avaliações, o dracologista diz que a garota tem todos os traços de um humano normal. Ele também revela que as únicas informações que ele tem sobre dragões vêm das anotações de um homem que encontrou um ovo de dragão e o criou. Na época, esse homem tinha uns 13 a 14 anos de idade. Com sua avaliação, ele revela que a Rose ainda é um dragão filhote, então ela não pode se transformar em um dragão. O máximo que ela pode fazer é usar magia, ser super forte e colocar suas asas para fora. Para ver se a garota já tem suas asas, o dracologista pede para que Ryuji vá lá e toque nela. Ao tocar nas costas da garota, o Ryuji percebe um certo volume e também tem mais alguns flashbacks. Depois de ter esses flashbacks, o Ryuji revela que a pessoa que escreveu esses documentos sobre os dragões provavelmente foi ele, e ele explica para todos como tudo aconteceu. Durante a investigação, o dracologista pergunta o que é isso que a garota está usando no seu pescoço. A Eriko diz que a garota dragão já veio com isso. Logo eles chegam à conclusão que a casa dessa garota deve ser recheada de relíquias de rank S. Ao descobrir que um dragão lendário está com Ryuji, a mãe do garoto que havia ido fumar cigarro há mais de um ano ligou para ele e disse que a qualquer momento ela irá voltar ao Japão. Ela também pediu para o garoto não entregar a garota a nenhuma organização. Ao receber a ligação de sua mãe, o Ryuji fica boladão. Foi fumar cigarro e só ligou para mim porque eu encontrei um dragão. A Rose percebe o Ryuji bolado com a sua mãe e tenta confortá-lo. O cara bolado acaba descontando sua frustração no filhote de dragão. Enquanto isso, do lado de fora, um homem de cabelo preto estava espancando alguns guardinhas. O cara também é um dragão e ele está invadindo esse lugar para levar a Rose. Dentro do laboratório, todos que tentam impedir o avanço desse cara acabam morrendo. E em pouco tempo, ele chega até a lourinha dragão. Lá ele se apresenta a todos como dragão negro e diz que a garotinha é a noiva dele. O Ryuji fica parado igual bosta na frente do cara, daí ele toma só um peteleco para ficar esperto e quando o dragão negro iria tentar fechar a kill no personagem principal, a Rose foi lá e
se entregou ao dragão negro para evitar a morte de quem ela gosta. Dentro do carro, o dragão negro coloca a garotinha para dormir. No laboratório, a Eriko pede para o protagonista ajudá-la a resgatar o dragão vermelho. Enquanto isso, do outro lado da tela, descobrimos que o objetivo do dragão negro é apenas noivar. Se ele fizer isso, ele pode atingir o verdadeiro poder de um dragão. A Rose pergunta o porquê dele querer tanta força, e o dragão negro responde que ele apenas deseja reunir todas as relíquias para ele. A Rose pede para ele deixá-la embora, mas o cara novamente bota ela para dormir. Enquanto isso, no laboratório, o Ryuji finalmente decidiu ir buscar a garotinha. Como o pai e a mãe do personagem principal são grandes coletores de relíquias, o protagonista vai até um certo local desse laboratório e pega uma espada de rank S. Antes de partir para o ataque, ele testa a arma e consegue usá-la com sucesso. Também o cara é um break de nível 10, se não conseguir usar, tá com problema, né? Tem defeito. Assim, eles vão até a casa do inimigo usando um helicóptero. Ao redor da casa do inimigo, existia uma barreira que impedia que eles entrassem. Assim, usando a sua espada de rank S, o personagem principal corta a barreira que protegia a casa do cara. Eles são recebidos à base do tiro. O personagem principal, junto a Eriko e o dracologista, conseguem entrar em um elevador. Quando eles encontram a Rose, o dragão negro estava lá com ela tentando criar um clima para o casamento dele. Daí, só porque o protagonista foi lá e tratou a garotinha mal antes, ela passou a acreditar que os humanos desejam apenas usá-la. Por isso ela recusa se unir ao personagem principal novamente. Ao ver a garotinha se recusando a ficar com ele, o protagonista vai lá e diz que a ama. Após ele dizer isso, passou-se 0,5 segundos e a garota já voltou a amar ele novamente. Assim ela vai lá, abre suas asas e voa até o personagem principal. O dragão negro fica boladão e ataca o personagem principal. O prota consegue se defender com a sua espada. Não só isso, mas ele também consegue atacar o dragão negro. Boladão, o dragão negro se transforma em um dragão de verdade e se prepara para tostar todo mundo. Do nada, o protagonista faz um pacto aleatório com a garotinha de cabelo louro. Com o poder do pacto, a sua espada fica imbuída pelas chamas da filhotinha de dragão vermelho. Nesse momento, o anime não explicou, mas eu entendi. Acontece que ali a garota aceitou o personagem principal como seu noivo. Tanto que depois desse acontecimento, ela vai ficar achando que o protagonista vai se casar com ela. De volta aos acontecimentos aí, com o poder, ele consegue colocar o dragão negro para correr. Após dar o tal do golpe poderoso, o prota cospe 300 ml de sangue e quase morre. Ele só não foi para o inferno nesse dia, porque a garotinha dragão foi lá e usou seu hálito de dragão para curá-lo. Agora que o Ryu já adquiriu novos inimigos, ele prometeu para Rose que iria ficar mais forte para protegê-la. A Rose fica feliz, abraça ele e até esse momento a polícia ainda não foi chamada para prender esse personagem principal criminoso. Ah, mas qual é o crime dele, mano? O cara noivou. Eu não vou nem falar para esse vídeo não ser bloqueado. 3 dias depois, vemos o personagem principal indo para a praia curtir com os seus amigos da escola. A garota que gosta do Ryuji tenta ficar mais próxima dele. O protagonista sai correndo na direção dela e ignora ela. No fim, ele acabou se encontrando com a Rose e com a Eriko. Ao fim do dia, o protagonista recebe um convite para se encontrar com um certo dragão durante a noite. Ele vai até o local do encontro acompanhado da Eriko e da Rose. Lá, eles se encontram com a Imperatriz dos Dragões Brancos. Essa mulher pede ajuda dos personagens principais para encontrar uma relíquia perdida. O portador dessa relíquia é um breaker de nível 10. Segundo a Imperatriz dos Dragões Brancos, o hobby do cara é exterminar dragões e ele está em uma igreja próxima. Como o protagonista é o único breaker de nível 10 que compreende os sentimentos de um dragão, a Imperatriz deseja sua colaboração nesse caso. No fim, a única opção dos personagens principais foi aceitar esse pedido. Com a chegada do dia seguinte, o protagonista vai até a tal da igreja para investigar. Logo na entrada, ele se encontra com um inimigo. Seu nome é George e ele parece ser um pastor gente boa. Ao entrar na igreja, o Ryuji encontra a relíquia perdida em exibição. O George descobre que o protagonista é um breaker. Assim, os dois começam a conversar sobre o poder das relíquias e tal. O George mostra a espada e diz que o seu objetivo é usá-la para exterminar os dragões. Porém, ele nunca viu um dragão na sua vida. Do nada, a Rose entra na igreja e o Ryuji corre para esconder a marca de dragão que ela tem em sua mão. O tal do George vai lá e oferece sorvete para a Rose e ela aceita. Quando o George sai para buscar o doce, alguns vândalos entram na igreja querendo brigar. Os mesmos vândalos dizem que não acreditam em Deus e quando o George chega, eles chamam o cara de velho, sendo que ele só tem 19 anos. Com isso, o George fica boladão e ataca os vândalos com a sua relíquia sagrada. Assim, ele destruiu a igreja e o protagonista aproveitou essa oportunidade para sair correndo. Ainda no mesmo dia, o Ryuji conta tudo o que aconteceu para todos. Ele pergunta para a Imperatriz o porquê dela querer uma espada feita para matar dragões. Quando a dragão de cabelo branco iria contar toda a lore boladona por trás da espada, os amigos do Ryuji apareceram. Eles comentaram sobre um festival que vai rolar à noite e o prota foi lá e convidou a dragão branco para ir com eles. Durante a noite, todos acabam indo para esse festival, né? E durante o festival, o prota novamente volta a ter flashbacks do seu passado. E isso acontece durante o anime inteiro. Aqueles delinquentes voltam a causar problemas e o George aparece para descer a porrada neles. No fim do dia, o George acaba se apaixonando pela Imperatriz dos Dragões Brancos e a convida para sair com ele. No dia seguinte, a Eriko cria um plano boladão para roubar a espada do George. Para o plano dar certo, a garota dragão branco vai ter que aceitar sair com seu inimigo. Assim, todos vão para a praia e o George chega todo feliz chamando a nossa dragão branco de Maruga, que no caso é o nome falso que ela inventou. Horrível, por sinal. A Eriko coloca os seus planos em ação, deixando a Maruga sozinha com o George. Enquanto isso, ela e o Ryuji foram para a igreja catar a relíquia matadora de dragões.
dragões. A Rose poderia ter ido com o Ryuji e com a Eriko, mas ela preferiu ficar de olho no George. Ao chegar na igreja, eles se deparam com um civil tentando roubar a espada. Eles impedem o cara, mas perdem a oportunidade de roubar a espada. A polícia chega na igreja e leva o homem que estava louco tentando roubar a espada para si mesmo. Após deter o homem, o protagonista percebeu que a espada na verdade é uma relíquia amaldiçoada. Quem possuir essa espada será afetada por um desejo que não faz parte dela. Durante a noite, o Ryuji falha em ouvir as palavras da Rose sobre o George. A garota estava falando que o George a aceitaria mesmo que ela fosse um dragão. Para provar que o homem não faria mal a ela, mesmo sabendo que ela é um dragão, a Rose decide ir voando até o cara e contar toda a verdade. Assim, depois de algum tempo, a Rose acaba se encontrando com o George. Ao descobrir que ela é um dragão, o cara leva a garotinha até a igreja, dá aquele sorvetinho que ele havia prometido para ela, né? E mesmo não querendo fazer isso, ele acaba pegando a sua espada para eliminá-la. Nesse momento, o Ryuji chega e diz que a Rose é só uma garota. O George diz que ela é um dragão e pá, que vai descer a espadada nela. Do nada, a Imperatriz dos Dragões Brancos aparece na igreja também e conta para o George toda a história verdadeira por trás dessa espada. No fim, a maldição da espada acabou corrompendo o George. Assim, todos foram obrigados a lutar contra ele. Para conseguir salvar o George, o protagonista pede o poder da Rose emprestado novamente. Com esse poder, o protagonista consegue destruir a relíquia. Depois disso, o George acorda mais calmo, sereno, tranquilo. Ele aceita o fato de todas serem dragões e parece estar arrependido por tudo que ele fez. No fim, todo o ódio que o cara tinha dos dragões era causado pela espada. No dia seguinte, a Imperatriz dos Dragões Brancos abençoou o protagonista. E o que ela fez para abençoar ele? Ela fez um ato obsceno que os animadores não mostraram. Depois disso, o protagonista ficou curadinho e a Rose ficou boladona, chamando o protagonista para se casar logo com ela. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe o like, compartilhe com um amigo para eu fazer a parte 2 e você poder ver esse protagonista sendo preso.